Muito boa noite, meus irmãos. Estamos chegando aqui pela Web Rádio Estação da Luz com mais um programa, o Evangelho por Emmanuel. Só lembrando a você que a Web Rádio Estação da Luz é a sua rádio que emana paz direto de Natal para todo o planeta Terra. E temos aí o apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte e também do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Guaianazes, aqui em São Paulo. Então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos hoje para falarmos sobre o Evangelho por Emmanuel, mas antes nós vamos fazer uma pequena preparação e que somos aqui do livro Jesus, o Amigo que Ensina, recebido por nós de autoria do Espírito João Boiadeiro, na nossa psicografia, e a mensagem de número 18, que diz assim: Jardim do Cristo. Encontre o reino da paz em seu coração. Busque a felicidade em contemplar alegrias alheias. Leve a vida consciente de que tudo é criação de Deus e torne seus dias sendo útil aos que esperam de ti o ato caridoso. Tenha a certeza de que, trabalhando em prol dos irmãos, irá construindo teus próprios trajetos. Sejas a ponte que liga os desvalidos ao socorro e juntarás para o Cristo mais e mais as suas ovelhas. Não te deixes abater pelo medo. Isso impede de caminhar confiante, perdendo oportunidades de crescimento espiritual. Chamado a servir, faça-o por amor. Abrace o convite e siga, pois ele é especial, é de Jesus. Trabalhe no jardim do Cristo, como verdadeiro jardineiro que primeiro prepara a terra, depois lança a semente, daí para frente, tome todo cuidado e espere o tempo oportuno para colher as flores. No trabalho de Jesus, há que ter amor e paciência. O tempo pertence a Deus. Conserve-se no bem e terás o bem como conduta reta. Então, meditando sobre essa mensagem, que nós vamos pedindo licença a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham na caminhada, para mais essa reflexão dessa noite, desse estudo, na observação da lei, dos exemplos, do nosso querido irmão Emmanuel, através do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E assim, Senhor, nós te pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho que está sendo feito através da Web Rádio Estação da Luz, todos os dias, nesse mesmo horário, com sempre um irmão aqui trazendo a leitura e a explanação das mensagens dos livros e obras do nosso querido Emmanuel através das mãos amoráveis do venerável Chico Xavier. E assim, nós iniciamos os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, nós tiramos aqui do livro o Evangelho por Emmanuel, Comentários aos Atos dos Apóstolos, a mensagem intitulada Mediunidade. Então, nos diz assim: mas antes de começar a ler a mensagem, nós vamos trazer algumas reflexões sobre o próprio ato dos apóstolos e esse movimento de festa de Pentecostes que relata nessa mensagem. Então, a vida dos Atos dos Apóstolos, ela é uma compilação dos Atos dos Apóstolos, comentada e ampliada com dados históricos, que podemos obter sobre a vida dos apóstolos e suas ações, sobre os auspícios dos Espíritos Mensageiros de Deus, diante da suprema direção de Jesus Cristo. Então, nesta mensagem relatada pelos apóstolos de Jesus, comentada por Emmanuel, fica bem claro que eles estavam falando do processo da mediunidade, como
é o seu título, mas também do papel dos médiuns. E o dia de Pentecostes, ela é a difusão do Espírito ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, né, de outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E habitavam em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações, embaixo do céu, né? E quando se ouviu este ruído, ajuntou-se ali a multidão e ficou pasmada, né? Ficou pasmada porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E estavam atônitos e maravilhavam-se, perguntando: não são galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na sua língua do nosso nascimento, que eram partos, medas, elamitas, e outros que habitavam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, o Ponto e a Ásia, e a Frígia, Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, próxima a Cirene, e os forasteiros romanos, sendo uns judeus e outros progélitos, cretenses e árabes. Então, como é que ouvimos falar em nossas línguas as grandezas de Deus? E ficaram todos atônitos e perplexos, e perguntavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, zombando, diziam: estão cheios de monstros. Essa passagem está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1 a 13. Então, esse fenômeno está bem caracterizado por Paulo, também em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, com o título de Diversidade de Línguas. Esta faculdade mediúnica vem de tempos imemoriais, né? Então, e nos últimos dias, assim traz a mensagem de Emmanuel, começando agora a leitura da mensagem, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terá a visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Está lá em Atos, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 17. Bom, no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleto de forasteiros. Assim nos diz Emmanuel: filho da Mesopotâmia, filho da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Bom, a mensagem é bem clara nas suas explicações, que ali estava acontecendo um banquete espiritual. A cada cidadão, de acordo com a sua nacionalidade, recebia mensagem na sua língua, para que ninguém ficasse sem a devida orientação espiritual. Então, Emmanuel continua dizendo: uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram sépticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez e a revelação observada. Não faltaram, né, meus irmãos, e não faltam até hoje, no meio de nós, no meio de como sabemos, que a maior dificuldade que enfrentamos nas nossas próprias curas é a falta do conhecimento, somadas com a incredulidade. Veja que muitas orientações que recebemos
mesmo 2020 anos depois, nós desconsideramos. Então, Simão Pedro, ele destaca-se e esclarece que se trata de luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, fala aos reis da terra em nome do Senhor. Esse trecho ele é maravilhoso, porque se hoje nós não temos Pedro para essa exortação, glorificando o trabalho maravilhoso, em contrapartida nós temos o Evangelho em nossas mãos, cabendo a nós a parte que nos cabe e que é a nossa transformação. Tá? Então, o poder de Jesus se lhes comunica as energias reduzidas. Estabelecerá-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Estão falando desses prejuízos no campo moral que Emmanuel nos alerta. Kardec vem na introdução, do Livro dos Médiuns nos dizer que todos os dias a experiência vem nos confirmar que as dificuldades e as decepções que muitos encontram na prática do espiritismo têm a sua origem na falta do conhecimento e dos princípios dessa ciência. Então, se ao tempo de Jesus havia a dificuldade de entender seus ensinamentos, isso acontece até hoje nos processos de cura pelo Espiritismo. Jesus tem à sua disposição uma corte imensa de espírito de escola que se incumbem de realizar em nós a sua vontade. Espíritos esses que, dada a sua evolução profunda, têm já um amplo campo de ação onde trabalham pelo seu próprio livre-arbítrio, integrados com Jesus. Tinha razão o centurião romano quando disse que não era preciso que Jesus fosse diretamente à sua casa fazer a cura do seu protegido, mas que determinasse a cura e essa corte de espíritos que agiam em sintonia com ele. Então, caso houve, porém, inúmeros em que Jesus agiu diretamente pelo seu próprio magnetismo, curando, expulsando, como na expulsão dos demônios, na cura do cego de nascença, etc. A fé do pedinte, que influi em muitos casos, pois quem pede, sabendo que pode receber e que vai receber, prepara a cura por si próprio, através da vibração do seu espírito, bem como predispõe o terreno para aquele a que foi solicitada a cura ou para aquele incumbido de realizá-la. Esse foi o papel de Jesus diante de seus discípulos, fazendo com que as vibrações íntimas de confiança abrissem os canais da fé, da confiança, no grande poder que recebemos do alto, que eles recebiam de cima, do alto, do poder de Deus. Então, nossa festa de Pentecostes acontece todos os dias. No trabalho sério, no trabalho cheio de amor, na serenidade que devemos ter,
quando estamos na empreitada de servir em nome de Jesus. Assim como os apóstolos foram os médios portadores desta comunicação, hoje os médios somos nós. Carregamos essa bandeira maravilhosa que nos ajudam na compreensão dos ensinos do Mestre. Quando nos diz amar a Deus de todo o teu entendimento, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a nossa alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essas lições maravilhosas de Jesus são as lições imorredoras de todos os tempos, que Jesus aplicou nas ações do cotidiano dos seus discípulos, mas Jesus aplica nas ações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, em todos nós. Nós temos aí o Evangelho como fonte morredora, abrindo caminho para o entendimento, abrindo caminho para a paz, para a alegria, para vivermos consciente de que cada um que estamos aqui temos um papel a se desenvolver. E a mediunidade, ela é essa ferramenta que nos auxilia porque nos interligam com os amigos espirituais. Nós somos fontes de comunicação, nós recebemos ativamente dos espíritos orientações diárias, mensagens para nós ou para aqueles a quem estamos falando. Então, é preciso nós fortalecermos a nossa fé de que não estamos sozinhos na caminhada. Se hoje nós não temos o Mestre Jesus encarnado mais entre nós, mas nós temos suas lições gravadas, imorredoras, nos livros, no Evangelho, nas mensagens edificantes que recebemos. Então, meus irmãos, é preciso que abramos o nosso coração, que limpamos desse nosso coração todo qualquer resquício de mágoa, de ódio, de rancor, porque Jesus pede a cada dia, a cada hora, a cada instante, a cada segundo, para estar conosco, para fazer parte dessa nossa vida, para habitar no nosso coração. Nosso coração é a casa e a morada de Jesus. E desse coração, todo o sentimento que deve partir deve ser sentimento de alegria e de amor ao próximo, sentimento de servir, de compreender, atuando no campo, ainda que na dificuldade, mas sabedores que a dificuldade impetrada no nosso caminho são professoras a nos ensinar. Então fica aí a lição de hoje para que todos nós possamos, dentro dessa ordem cronológica do Evangelho de Jesus, estudarmos o Evangelho. O Espiritismo vem nos colaborando, vem nos ensinando sobre o nosso papel de espíritos imortais que somos. Hoje aqui, amanhã ali, depois acolá, é assim que nós vamos experimentando, experienciando as nossas experiências nesse laboratório. A vida é esse laboratório. Nós não estamos aqui na Terra simplesmente porque fizemos uma programação e vamos lá para nascer, vamos lá para trabalhar, vamos lá para... Nós fizemos uma programação para vir para tudo isso e mais um pouco, para evoluir. Hoje não é mais negado a ninguém sobre o Evangelho, hoje não é mais negado a ninguém sobre a reencarnação, sobre os processos pelos quais passamos. Então a grande lição do Evangelho é abrir caminho, é iluminar esse caminho para que nós possamos caminhar por ele mais facilmente. Limpando qualquer empecilho, mas é preciso compreender que todas as pequenas pedras que nós encontramos nesse caminho edificam o alicerce da nossa estrutura. Construímos a base da nossa estrutura. É preciso retornar, fazer algumas reflexões diante daquilo que já vivemos, diante daquilo que já passamos, para
não repetir erros grotescos, grosseiros, que às vezes já repetimos, já acometemos. Hoje, porém, desperto, com essa consciência mais ampla e aberta, nós temos aí essas lições de Jesus, nos convidando aí a crescermos, a ampliar os nossos horizontes espirituais, a deixar com que Ele nos guie os nossos passos, a deixar com que Ele possa fazer da nossa vida também luz. Pois é assim que diz o nosso querido Paulo, em uma de suas epístolas, quando ele diz: se os teus olhos são luz, todo o teu corpo será iluminado. Tá? Então, esse trabalho de divulgação maravilhoso que nós temos aí todas as noites aqui pela Web Rádio, que é das lições de Emmanuel, e aqui cada noite tem um irmão trazendo as lições importantes para as nossas reflexões, são trabalhos maravilhosos que vai nos auxiliando na ampliação da nossa compreensão daquilo que ainda não pensamos, daquilo que ainda não paramos para observar ou não tivemos oportunidade de refletir. Então, esse é o papel do estudo de Emmanuel, né? Esse é ampliar esses horizontes, trazer para dentro de nós essas lições, para que não tenhamos vergonha de falar de Jesus, de falar do seu trabalho, de falar das suas ações, de falar do seu poder, da sua glória, e também não tenhamos vergonha de falar dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que foram os primeiros na caminhada a nos deixar lições também. E que hoje está aí muitos, através do Evangelho, trazendo suas lições. Como é o caso de Paulo, de São Luís, né? de Fênelon e tantos outros que vivenciaram e passaram por essas experiências como nós estamos passando agora. Então fica aí o convite e a reflexão para que todos nós possamos, diante dessa noite também, deixar nosso corpo repousar, porque ele precisa de descanso, mas as nossas orações, que nós possamos pedir a Jesus esse socorro, essa luz, para aclarar as nossas mentes. E que se for do ato da necessidade do nosso aprendizado, ou mesmo que já tivermos capacidade de auxiliar, que o espírito possa ser desprendido desse corpo e possa ser levado às escolas espirituais, aos planos espirituais, onde ali tem lições a nos oferecer. E podem ter certeza que ao acordar, nós vamos estar com a memória fresca, ativamente lembrando de tudo aquilo que vivenciamos em espírito. Como sabemos, o espírito não dorme e não fica inativo, trabalha constantemente. Que a paz e o amor de Jesus ilumine todos nós, todos os nossos ouvintes, a todos que estão nos acompanhando, a todos aqueles que vão nos ouvir através do aplicativo, através da gravação lá no canal do YouTube ou mesmo no Facebook, né? A todos esses, a quem esse estudo vai chegar. Então nós finalizamos a nossa explanação de hoje com as vibrações, pedindo a Jesus que se faça presente em todos os corações, em especial aqueles corações endurecidos que ainda não compreenderam o seu amor, a sua grandeza, a sua plenitude. Aqueles que precisam ter o renascimento sem a necessidade de deixar o corpo, fazendo a transformação desse homem velho para o homem novo imediatamente, em tempos que já são chamados, em tempos que as reflexões estão aí nos pedindo, avante com o Cristo,
pois o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por Ele. O Evangelho de Jesus é esse caminho pelo qual nós devemos adentrar. E te pedindo, Senhor, faça do nosso coração semelhante ao Teu. Faça das nossas ações semelhante às Tuas. Faça da nossa vida semelhante à vida a que viveu, amando e exemplificando a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim nós te pedimos, Senhor, que abençoe todos esses nossos irmãos, em especial aqueles que lutam pela vida, que os seus corpos padecem em leitos hospitalares, fortalecendo não só os corpos, mas principalmente o espírito na caminhada. Te pedimos, Senhor, abençoe todos esses trabalhadores que estão enfrentando as dificuldades diante dessa pandemia, os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os maqueiros, os motoristas de ambulância e todo e qualquer profissional dessa área. Receba de Ti, Senhor, todo o amparo para que eles possam retornar aos seus lares, com a consciência do dever cumprido. E assim nós te pedimos também, Senhor. Abençoa todos aqueles nossos irmãos jogados debaixo das pontes, das marquises, que já mataram a sua esperança, a sua fé, já não acreditam em Deus, já não acreditam no próximo. Façam renascer sobre ele essa fagulha divina, que é a vida, principalmente a vida espiritual. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade que nos coloca diante dessa emissora, fazendo esse programa, trazendo para nós, principalmente, que falamos essas lições maravilhosas. Todos os dias, através de todos os irmãos que aqui fazem a explanação dessas obras maravilhosas. E assim, te entregamos nas Tuas mãos a nossa vida. E pedimos que possamos encerrar esse trabalho e ter o descanso do nosso corpo e mais trabalho para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, boa noite a todos, que Jesus esteja presente na minha, na sua, nas nossas vidas. Fiquem com Jesus, paz e luz. Boa noite.